chamada crise da Ucrânia, que já vem desde o final do ano passado, com várias movimentações, declarações de presidentes, diplomatas, ela ontem chegou a um ponto já bastante crítico, bastante sensível, que foi a declaração do presidente Putin reconhecendo as regiões de Donetsk e Lugansk como independentes. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Em 2014, houve uma série de manifestações na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, que era pró-russo, caiu, foi substituído por outro. No meio dessas manifestações, as regiões que eu acabei de mencionar, Donetsk e Lugansk, elas se rebelaram, porque elas são muito próximas da Rússia. Boa parte da população tem origem russa, né? Houve uma guerra civil, 14 mil mortos. Teve um processo de negociação, que são os acordos de Minsk, que boa parte deles não foi respeitado, e essa crise voltou no final do ano passado, onde foi detectada uma grande movimentação de tropas russas ao longo da fronteira da Ucrânia. Então agora o que aconteceu foi que dessas duas regiões, Putin declarou reconhecer a independência e enviou tanques, blindados, tropas, né, a caminho para essas regiões. Não se sabe bem até onde vão essas tropas. Ele diz que são tropas de forças de paz. O argumento dele é que a população dessas regiões está requerendo, né, está solicitando autonomia, não é atendida e que essa população precisa de proteção. Então, portanto, essa ideia de proteger a população. Claro, a gente nem precisa acreditar muito nisso. Mas a questão que eu coloco para a gente pensar é os Estados Unidos, né, a Inglaterra, a França, eles, desde a década de 90, começou também um movimento de todo lugar que tem intervenção, a ideia de que é preciso, aspas, uma força de paz, né? É interessante que, desde o início de 2000, o Putin vem incorporando em seu discurso esses princípios em torno dos quais alguns deles, os Estados Unidos e os aliados, se utilizaram para a intervenção. Em 1999, houve a Guerra de Kosovo. Os Estados Unidos argumentou que era preciso proteger essa população e houve a guerra, né? Houve a ocupação. O Putin usou esse mesmo argumento na Geórgia. Em 2008, há uma comunidade na Geórgia que precisa de proteção. Portanto, é interessante que ele está jogando, né, no mesmo terreno que o jogo se dava com Estados Unidos e aliados. A especulação que você tem agora e sempre desde o início, onde quase vai ter guerra? Guerra entre quem? Olha, já disse isso em outras ocasiões, a guerra entre as grandes potências diretamente é praticamente impossível. Mas elas podem agir, como se diz, por procuração, né? Cada um apoia um grupo dentro do país. A OTAN já está despejando armas na Ucrânia e a Rússia ajuda, né, os grupos. While I will not send American servicemen to fight in Ukraine, we have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Putin tem uma mente, eu diria, clássica da geopolítica. Demonstra força e quer negociar, cria ambiguidades, usa da dissuasão. A dissuasão é uma ameaça implícita, não estou dizendo que está ameaçando, ele movimenta uma tropa, ele recua. É um jogo muito forte, um jogo psicológico que tem recursos. O mais paradoxal pode ser, as pessoas olham, ele quer a guerra, ele quer negociar, e para negociar, ele quer negociar em uma posição de vantagem. A tensão vai aumentando, mas ao mesmo tempo também aumenta a possibilidade de negociação, porque ninguém quer guerra. Então a situação ainda é muito tensa, mas é bem possível que haja
negociações. É lógico que cada lado aí vai procurar ganhar na negociação, a negociação nunca vai satisfazer os dois lados, e também, não só a negociação em si, como é que isso vai ser retratado pelos outros. Mas é importante estar atento, é uma crise importante, uma das poucas crises envolvendo grandes potências, e eu particularmente estou muito ansioso na expectativa de saber qual a posição da China. Recentemente, a China e a Rússia, Putin e o Xi se encontraram, fizeram acordos, se saudou muito como um momento importante, mas, como já dizia o Karl Marx, a verdade se demonstra na prática. Então, agora é o teste. Eu quero ver, e vai ser importante, qual a decisão da China em relação a isso. Vai reconhecer essas regiões? Se colocar contra é muito improvável, né? Ou vai ter uma manifestação mais ambígua. É muito importante. Agora, eu acredito que, em termos diplomáticos, é a mais importante saber a posição da China no sentido de respaldar a Rússia. De outro lado, o presidente da Ucrânia está se movimentando o máximo que pode, mas é um presidente frágil, não tem uma posição política consistente, e isso prejudica um pouco a negociação. Como já dissemos em outra ocasião também, economicamente a Alemanha sai bastante prejudicada porque é altamente dependente do gás da Rússia. Ontem o discurso do Putin foi forte, claro, objetivo e duro, uma linguagem que há muito tempo não se via nos meios diplomáticos, né? Quer dizer, sempre se esperava isso do Putin, mas a linguagem foi muito, muito forte, muito dura. Então, creio que estamos aí entrando gradualmente em um outro momento da política internacional. Eu não diria já uma nova ordem, mas há uma movimentação e uma dinâmica aí muito, muito consistente, muito intensa em torno das grandes potências. E quando isso acontece com as grandes potências, isso repercute no mundo inteiro. Então é bom a gente ficar de olho nisso.